Bem-vindos à primeira edição do Fórum Figueira. É um espaço de debate de ideias e de assuntos com dois painéis, duas gerações de figueirenses que vão estar aqui semanalmente, alternadamente, é certo, para debaterem os assuntos que dizem respeito a este Conselho. Começa com 3 temas genéricos e depois iremos por setores ao longo das próximas edições. O Joaquim Gil vai fazer a introdução, que juntamente comigo modera este programa, vai fazer a introdução daqueles que serão os 3 primeiros programas deste Fórum Figueira na Figueira TV. Joaquim Gil. Boa noite. De facto, como disse o J. Alves, vamos tratar de questões genéricas relativas à Figueira da Foz, tratadas por figueirenses. A pergunta, ou 3 perguntas, melhor dito: de onde vens, Figueira da Foz? Onde estás e para onde vais? Digamos que se o passado conta e o futuro desafia, então vive-se o presente, lendo o passado e projetando o futuro. Creio que é isto que vamos, nestes primeiros 3 temas genéricos, ou é para este desafio que provocaremos, a começar o Dr. Joaquim de Sousa e o Dr. Fernando Cardoso. Peço desculpa por ter patinado, e espero que não patinem, que seja só o moderador a patinar. É este o desafio com que os provocaremos. Devo desde já anunciar que depois destes primeiros 3 temas, trataremos temas concretos relativos à Figueira da Foz. Meu caro Jota, vamos iniciar a polémica, porque será um debate vivo e polémico. Sim, ou uma tertúlia interessante sobre assuntos igualmente interessantes e importantes. De referir ainda que o segundo painel, o segundo não quer dizer que seja o outro painel, mas são 2 painéis, como já dissemos. O primeiro que estreia este Fórum Figueira, constituído por Joaquim de Sousa e Fernando Cardoso, o segundo por Carlos Tenreiro e Nuno Melo Biscaia. Joaquim Gil, então começo eu com a primeira pergunta. De onde vem a Figueira da Foz, Dr. Joaquim de Sousa? De onde vem? O que é que sintetiza desta história breve? Porque a Figueira da Foz é uma cidade relativamente jovem. De onde é que ela vem? A região da Figueira da Foz vem da pré-história, mas não é isso que nos interessa no âmbito deste programa. A Figueira da Foz, e há uma coisa que pouca gente sabe, não sei se pouca, alguma sabe, há muita gente que sabe, tem uma raiz comercial, industrial e na agricultura. Para falar em tempos contemporâneos. Eu, quando disse que pouca gente sabe, é que vejo por aí constantemente dizer que nós nascemos com o turismo. Não nascemos com o turismo. A Figueira da Foz começou com as pescas, a cabotagem, a troca de mercadorias, até para o interior do Rio e para o Atlântico e o Mediterrâneo. Portanto, as atividades também portuárias, que hoje se chamariam atividades portuárias, os fornos de cal hidráulica, as minas do Cabo Mondego. A raiz da Figueira da Foz vem toda nesse registro. O turismo chega aqui, evidentemente, antes do Caminho de Ferro. Já há alguns banhistas, quando chega à primeira linha de Caminho de Ferro, mas o boom do turismo é com a ligação à fronteira, a ligação à linha do Norte e a ligação a Lisboa. São as linhas de Caminho de Ferro que fazem o turismo na Figueira. Aliás, veja-se, 82 a linha da Beira Alta, 84 o Casino. É tudo desse quarto final do século. Até aí, a Figueira, primeiro vem dos crúzios, dos quadros de Tavaredo e tudo, mas o que nos interessa é realmente situar as origens da Figueira. As origens da Figueira no século, final do século XIX, XX. Figueira é vila em 1771, e o seu desenvolvimento tem tudo a ver menos com o turismo. Chegou a exportar vinho. Embora não produzindo, mas chegou. O vinho da Barrada. O vinho da Barrada também. E a importar a aguardente. Eu ainda lá tenho uma garrafa do século XIX, uma pequena garrafa de aguardente de cana importada por aqui no Brasil.
São restos que ficaram das casas. A importação-exportação foi, no século XIX, uma coisa muito importante no Porto da Figueira, até o Porto dar, e aos caíques, não deu muitos anos, depois o Porto começou a assorear e esse tipo de atividade decresceu claramente, depois também decresceram as pescas e tudo isso. Mas a raiz da Figueira é comercial, industrial e com a agricultura, se pensarmos... Vinho também, claro, vinho também. Mas se pensarmos na agricultura, se pensarmos no arroz. O arroz foi importante. A Figueira da Foz, Gil, já fica consigo a próxima ronda, mas deixe-me só colocar aqui uma questão ao Dr. Fernando Cardoso, porque ele foi o presidente da ACIF, foi ele fundador também do Conselho Empresarial do Centro, de que é presidente honorário, de resto. A Figueira da Foz foi vanguardista em muitos aspectos, teve das primeiras associações comerciais e industriais, teve das primeiras corporações de bombeiros, ou estações de bombeiros, que se chamavam na altura, certo. A linha da Beira Alta, dos primeiros clubes de ténis, teve uma série de coisas que manteve a Figueira da Foz ao longo de muito tempo, de várias décadas, na vanguarda, na modernidade do país. O que resta dessa Figueira, não vamos já para o atualmente, mas o que resta dessa Figueira por um lado, e porquê é que a Figueira foi tão impulsionadora do progresso e depois parece que há uma estagnação? Porque é uma cidade nova. Isto bem, conforme foi referido, Dr. Joaquim de Sousa, a Figueira tinha 60 fogos, com cerca de 240 habitantes, em 1600. Tinha 200 fogos, com cerca de 1000 habitantes, em 1700. E passou a ter, em 1800, 3152 habitantes. Houve aqui um crescimento no século XVIII, particularmente a partir do último quartel do século XVIII, quando passa a vila, que tem um profundo significado. A Figueira cresceu entre 1721 e 1800 à taxa de 1,43% ao ano, o que é uma coisa muito significativa. E de 1800 a 1860 a 0,5% ao ano. Não é? Quer dizer, também já estamos a partir de um número maior. Não é? Mas, portanto, nunca atingiu os dois dígitos. Não, atingiu. É porque isto mede-se 14,3 por 1000. Claro. Está a perceber? Portanto, eram 2 dígitos, em termos demográficos. Portanto, a Figueira é uma terra nova. Não é a terra nova com quem tínhamos comércio. É uma terra nova. E há até uma coisa que se diz na Figueira, que é não rema, já remou. E é muito curioso que em estudos do professor Rui Cascão, quer dizer, ele faz uma apreciação da primeira metade do século XIX e chega à conclusão de que há uma classe média muito intensamente local, figueirense, e depois, digamos que os que vêm de fora da Figueira são mais funcionalismo público, classes superiores, militares... Desculpa, ainda não esqueço a questão. Sim, então, estou apenas a apanhar esta boleia. Então apanha a boleia. Isto demorar mais um bocado de paciência, porque nós continua na próxima. Claro que sim. Portanto, a questão é esta. A construção naval, entre 1783 e 1800, fizeram-se 21 barcos na Figueira, 28 barcos na Figueira. E entre 1800 e 1815 fizeram-se 18 barcos. Portanto, o que é que a Figueira tinha? Vinho. Quando o Dom João VI chegou ao Brasil, o Dom João VI bebia vinho do Porto diluído em água. E aquelas pessoas estavam assim mais próximas. Mas a aristocracia e os oficiais, etc., bebiam vinho da Figueira. Até era vinho tipo Figueira. Afinal, produzia. Produzia. Isto era tudo vinha. Em Costa da Serra. Era tudo vinha. A Senhora da Encarnação era vinha. Quando a Figueira surge para o lado direito da Igreja Matriz, que em princípio é visigótica ou resulta de uma abadia visigótica, para a direita é a Figueira, onde se instalam naquela encosta que vai até à Praia da Fonte, é a Figueira. Para a esquerda, as herdades eram a Tamargueira. A Tamargueira não é em Buarques, conforme as pessoas pensam. Hoje é. Mas, justamente, para nascente, para leste da igreja, era a Tamargueira.
Bom, e tudo isso era vinho. No século XVIII já não é, quer dizer, no século XVIII já tínhamos a Praça da Ribeira, a Praça da Reboleira e tínhamos a Praia da Fonte, quer dizer, tínhamos a Praia da Fonte, a Praia da... Situa a Praça da Ribeira era a atual Praça Velha, a da Reboleira a Praça Nova. Eu queria lançar uma questão antes de passar imediatamente, mas vai já falar, ainda apanhando a boleia, mantendo-se nessa Não, boleia. mas é que há aqui uma questão que é... Mas vai falar dela, mercados. doutor. Sim, vai falar dela. Aquilo que eu queria perguntar era o seguinte, e com isto passo a palavra para o Joaquim Gil. Houve uma estratégia por parte da Administração Central para apostar no desenvolvimento da Figueira, ou esse desenvolvimento foi de dentro para fora, ou seja, através de empresários figueirenses, da burguesia figueirense, que impulsionou o desenvolvimento? Eu tentei demonstrar o contrário. Tentei demonstrar que a Figueira, sendo um local muito bem localizado, dispondo de um enorme golfo marítimo, quer dizer, que permitia a arrumação dos barcos, inicialmente com os trabalhos que o Dr. Joaquim Sousa conhece perfeitamente, em Santa Olaia, onde foi soterrado o último porto fenício. Portanto, tudo isto era navegável por aí acima, não é? No tempo do aparecimento da nossa nacionalidade. À medida que as produções agrícolas desceram, deixaram de ser produções de altitude no Mondego e desceram com o milho cá para baixo, quer dizer, para os terrenos junto ao rio, deu-se, digamos, uma carga de detritos ao longo do rio que veio a assorear, assoreou todo o Mondego e surgiu a Figueira como a foz natural do Mondego, que era Buarcos na foz do Mondego, até o século XVI. Joaquim Gil. Doutor Joaquim de Sousa, eu ia pegar neste aspecto que o Dr. Fernando Cardoso referiu e ir um bocadinho mais à frente também aqui à construção do bairro Novo. Isto eu julgo que é também um modelo curioso, portanto, final de 1800, Século XIX. século XIX, 1800 e tal, e que são sociedades anónimas que, no fundo, constroem a própria Bairro Novo era a Companhia Edificadora da Figueira, S.A. Também uma cooperativa. Sim. Mas depois todos os outros referenciais, como a Praça de Touros, como a Assembleia, como o Mercado... A Assembleia não. A Assembleia não é uma associação. Pura e simples. Não. É por ações. É por ações. Eu julgo que a primeira... Há por ações. Quando eu fui Presidente da Assembleia, Sim. ainda lá havia os maços das ações, só que na Assembleia, os sócios, a determinada altura, a Assembleia, aquele edifício, é por ações, o edifício 1880. Aquele edifício foi construído por uma sociedade acionada, que o Bernardo Lopes, construtor do Bairro Novo, aproveitando as obras da Barra, fez a Assembleia. E havia lá os maços de ações. Os sócios, a determinada altura da vida da Assembleia, ofereceram essas ações ao próprio, da totalidade. E havia lá os maços de ações com os nomes dos sócios que ofereceram, enroladas e com uma fita, que estão hoje, foram entregues nos anos 80, à Biblioteca Municipal, para guardar no cofre forte um conjunto das ações. Mas a Assembleia começa por ser uma associação. Exatamente. E depois, quando se trata de fazer o edifício. A Sociedade para o edifício é feito por uma sociedade de ações liderada por Bernardo Lopes, construtor do Bairro Novo. Muito bem. Mas diga, desculpe A lá. minha pergunta é, esse aspecto, isto era, vamos supor, a iniciativa privada ao tempo, que a Sociedade por Ações é, por natureza, a contribuição dos associados, dos sócios, não é? Que dinamizou a construção de uns referenciais É aqui na verdade. Figueira. Fernando Cardoso abriu o leque. Quando falou de uma burguesia comercial, havia uma pessoa que dizia que esta cidade tinha beneficiado de uma burguesia comercial esclarecida. Ele abriu o leque quando disse os outros, os quadros superiores e os serviços é que vinham de fora. De modo que o progresso da Figueira, que é notório no último quarto século... Notório e notável. No último quarto século e nos primeiros anos do século XIX e nos primeiros anos do século XX, eu depois faria aqui um paralelo com as coisas que se fizeram nesses 25 anos. Foi uma burguesia comercial esclarecida. Os homens dos armazéns, muitos dos quais vieram daqui e dali, empregados como marçanos, depois treparam, foram empregados principais e donos dos armazéns. Claro, influência inglesa, os Rendell, os Cook. Então, uma burguesia comercial esclarecida que tinha ânsia de progresso.
O Fernando Cardoso conhece bem a história da Associação Comercial e Industrial, está a estudá-la, aliás, está a fazer-lhe o levantamento que nunca tinha sido feito. Que diz muito da cidade. Que diz muito deste contexto que eu estou a dizer. Quem andava para a frente não era a Câmara, era a Associação Comercial e Industrial. Fazia representações, que foi o motor de obras no Porto, que foi o motor de muitas coisas. A obra da Figueira, os então asilos, criados pela Associação Comercial e Industrial. Os fundadores são aproximadamente os mesmos. É evidente que há ali no rotativismo monárquico uma competição entre os progressistas e os regeneradores, não é? Claro. O Ramalho Ortigão tem uma frase muito engraçada em que diz que eles estão a competir, um faz a Assembleia, outro faz o casino, um faz isto, outro faz aquilo. Tem que fazer sempre melhor que os outros. E ele diz, bem, se eles se empenham em destruir, como sempre... Escusam lá voltar para o próximo ano que não há nada. Que não há nada, não é? Mas só uma coisa que me parece importante, só para eu não queria alongar-me, essa burguesia comercial, que era o motor deste desenvolvimento, chamar-se hoje a iniciativa privada de pessoas e associações, nos últimos 25 anos do século XIX, atenção, vejam as obras, estas obras e estas iniciativas feitas à época, não as vejam hoje. Vejam o tempo que demorava a época. Faz o Teatro Príncipe Dom Carlos, 1874. Faz o Casino, 1884. O que é hoje o Casino. O Coliseu Figueirense, 1800... Casino Peninsular. Coliseu Figueirense, 1895. Chegam aqui, nesses anos, o mercado e o jardim, que era uma doca. Sobre o mercado. Eu sou capaz até de me esquecer de alguma coisa. O mercado e o jardim, que era uma doca. Chegam aqui nesses... Do Joaquim António Simões. O Joaquim António Simões. Chegam aqui nesses anos a ligação à fronteira por via ferro, 1882, a ligação ao Farelos à linha do Norte e a ligação direta a Lisboa. Isto é tudo em 25 anos. Para não falarmos do edifício da Câmara, por exemplo, que é logo no princípio do século. E depois ainda continua um bocadinho com o século XX dentro, com alguns... Eu sou capaz de ter esquecido algumas coisas importantes. Mas ali em 25 anos, veja o que é hoje fazer a Praça de Touros. O que era nessa época fazer a Praça de Touros. Que era a segunda maior do país. Que era a segunda maior do país. Tinha nascido, um bocadinho antes, tinha nascido a terceira, já focaram aqui, terceira Associação Comercial e Industrial do país. Terceiro Corpo de Bombeiros do país, os hoje municipais. Terceiro Corpo Nasceram duas associações que são a quinta e a sexta do país. A Naval 1º de Maio, hoje existentes, presentemente, são a quinta e a sexta do país. A Naval 1º de Maio e o Ginásio Porfirense. Mas, portanto, do ponto de vista associativo, é um período de um desenvolvimento que o Juca Figueira nunca teve um período de desenvolvimento, nesses 30 anos, nunca teve um período de desenvolvimento muito grande. E o Fernando, que está a estudar a história, está a estudar já há bastante tempo e a levantar, e é uma obra morosa, mas necessária. Então vamos deixar... Deixe-me passar-lhe a palavra. O Fernando, com certeza. Para concluirmos esta primeira Eu vou só dizer, agora vou passar a bola. O Fernando, com certeza, que está a estudar essa história. Como isto esteve muito centrado, mesmo quando a ACIF não aparece, esteve muito centrado nas pessoas da ACIF e que estavam na ACIF, da própria ACIF ou de pessoas que estavam na ACIF. E ele, com certeza, não me deixará ficar mal e confirmará. Vai responder ali à pergunta do Joaquim Gil para concluirmos. Remate já. Não, mas eu bom ponta de lança. Eu não sei. A questão é a seguinte. Há aqui várias fases no desenvolvimento económico da Figueira e no desenvolvimento da cidade, hoje cidade, naturalmente, à época vila, e digamos que o que tínhamos originariamente era um comércio marítimo, as pescas, minas do Cabo Mondego, vinho e sal. E tínhamos um mercado. O principal mercado era de longe o Brasil, não é? Em que nós colocamos o vinho em
nos primeiros 30 anos do século XIX, quer dizer, no Rio de Janeiro, em Bahia e no Pernambuco, e a partir de 1830 é Bahia e Pernambuco, e a partir de 1867, 70, 72, quer dizer, começa a haver um duplo decréscimo por razões nossas, que têm a ver com as epidemias da vinha e por razões da competição do vinho espanhol e das dificuldades até, constam datas de importar a aguardente de Espanha e tal, não sei. Bem, para conseguir dar grau e esse tipo de coisa. Isto é uma conversa que nunca mais acaba, não vamos sair. Brasil. O que é que mandávamos para o Brasil? Vinho. O que é que trazíamos? Açúcar. Descarregávamos os nossos barcos da Figueira. E não só os barcos da Figueira, naturalmente. Mas nós estamos a falar de 3 ou 4 barcos por ano. Não há nada disso. É 40 e tal, 50 e tal barcos. Havia uma linha, não é? Exatamente, permanece. Belém de Pará. Para a Terra Nova e Labrador, dávamos sal e trazíamos sal e por vezes cortiça. E trazíamos bacalhau. Para a Inglaterra levávamos vinho e laranja, imagino. Mas também levávamos pinho em toro e coisas desse género. E trazíamos produtos semi-elaborados, como ferro em barra, aço e linho. O mesmo sucedia em termos de importação, com os portos de Hamburgo, da Suécia, etc. E isto era tudo dirigido aqui, onde eram vice-cônsulos. Referiu há pouco que isto era iniciativa privada. Mas desculpe, não havia mais nenhuma iniciativa. Não havia iniciativa pública nem por onde. Nem por onde. Isto é, quando Portugal se separou do Brasil, ou o Brasil se separou de Portugal, melhor dito, deixou de haver o Reino Unido de Portugal e do Brasil, não é? Por incompreensão das cortes liberais, de resto. Desculpa estar a manter nesta a propósito da Figueira. Só podia ser iniciativa privada. Exatamente. E você haver iniciativa privada em Portugal. Para concluirmos esta primeira edição... Mas, desculpe, o próximo programa onde é que estamos, não é? Exatamente. Pronto, quando acabou o vinho... A Figueira adormeceu à sombra do turismo. Quando acabou o vinho, começou a pesca do bacalhau. Esta classe de iniciativa virou-se para o bacalhau. E em 1909 já havia 6 companhias de bacalhau e 12 barcos. E construção naval. Naval, exatamente. A construção naval já vinha de lá de muito trás, etc. Mas, portanto, este processo, e aparece a indústria do poliame para a construção naval, com explotação, assim como anteriormente tinha existido a indústria da tanoaria. E quando surge o caminho de ferro, curiosamente, que é quando acaba, digamos, a nossa exportação de vinho, até por dificuldades portuárias também, o que se passa é que todos os funcionários e toda esta indústria de tanoaria, etc., vai para Chabregas. Quer dizer, onde se situa para onde há uma imigração figueirense significativa. Bom, mas para chegarmos aonde estamos, sim, isto é uma continuação. E então vamos continuar no próximo... Que é no século XX. Pronto, então o próximo programa partimos do século XX para viajarmos até ao século XXI e no terceiro e último programa desta série partiremos então para o futuro. Já com a companhia Joaquim Gil, queira ter a novidade de encerrar esta primeira edição do Fórum Figueira. No século... Eu vou puxar, está encerrado. Não está encerrado, ficou tudo em aberto. Ficou tudo em aberto, porque de facto o Dr. Fernando Cardoso e o Dr. Joaquim de Sousa lançaram-nos aqui pistas imensas que não fomos capazes de desbravar todas elas por força do limitado tempo que temos para o programa. Eu julgo que é isso mesmo, ficou aqui uma conversa viva, que lançou pistas e julgo que vai ser ainda mais interessante o próximo programa, cada vez que nos aproximamos dos nossos tempos de jovens inconscientes, como dizia o outro, não é? Creio que não arrisco muito se disser que este primeiro programa foi, de facto, o abrir das portas e da curiosidade para que os nossos telespectadores estejam ansiosos pela próxima segunda-feira para ver o que é que aqui vem no Fórum Figueira. Muito obrigado, uma boa noite e muito obrigado aos nossos com um painel mais novo. Com o painel mais novo.